Bom, a gente vai começar nessa aula a modelar um edifício, inicialmente usando o software Rhinoceros. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem essa massa complexa de várias formas, orgânicas, com operações de subtração. No segundo momento, nós vamos levar para o Revit. Então, aqui está o software do Revit com algumas vistas. Uma vista de implantação dessa forma, que se a gente olhar no Rhino, ela tem aí a mesma implantação. Nós temos também uma vista tridimensional, e aqui já tem uma caixa de corte ativa, onde a gente pode estar mudando esse plano de corte para visualizar melhor o edifício, as características por dentro, e também cortar nesse outro sentido. Então é uma forma bem complicada. Só que antes de começar essa forma, a gente vai realizar esse estudo em algum lugar. A gente vai escolher uma região dentro do Google Earth, salvar uma imagem, e essa imagem de referência, Rhinoceros, para fazer o estudo de massas, e depois no Revit para levar essa massa e colocar os objetos arquitetônicos, os componentes arquitetônicos. Então, esses três momentos. Bom, vamos lá então. No Google Earth, a gente tem que tomar alguns cuidados. Vou trabalhar nesse terreno, então, quando eu vou aproximando, você tem que tomar cuidado para essa vista ficar paralela. Às vezes, se ela estiver muito inclinada, evidentemente a gente percebe. Então, só que estiver assim, eu levo essa imagem, ela vai com um outro dimensionamento. Então, pressiono a tecla Shift, levo o mouse lá para cima e com isso ela fica paralela. E aí um outro pequeno ajuste, acertar o norte aqui, que também isso vai auxiliar a nossa vida. Para eu levar essa imagem, eu preciso de uma referência gráfica. Então eu levo o mouse até visualizar e ativo legenda de escala. Isso é importante. Então nessa escala gráfica aqui, ela está sendo apresentada com 34 metros. Se eu afastar, diminui, aumenta aí para 45 ou o contrário disso. Bom, a última etapa é só salvar essa imagem aí que está pronta. Arquivo, salvar, salvar imagem. E aí eu salvo isso com a extensão JPEG e vou levar para o Rhinoceros como referência. A gente vai entrar no Rhino, e aqui eu estou nessa janela onde a gente fez o estudo de massas como exemplo. Então é o seguinte, eu vou apagar esse cara, e uma coisa importante é acertar a unidade. Lá no Revit a gente vai trabalhar em metros, então esse estudo tem que estar em metros também. Para confirmar, eu vou escrever units, visualizar aqui metros. Bom, para a gente colocar aquela imagem aqui dentro, a imagem que veio do Google, eu uso o comando Picture Frame. Picture Frame, escolho a imagem, vou colocar ela aqui, ó. Aquela entra com o segundo ponto torta para deixar ela retinha, função orto, tecla F8. Reparem que eu estou colocando sem medida, então essa é a primeira operação de colocar a imagem e depois acertar a medida. Para ficar mais fácil, eu faço isso na vista top. Se a gente olhar essa imagem aqui, nossa escala gráfica é fundamental, ela está com 31 metros. Se eu usar o comando distance, eu vou perceber que essa imagem, essa referência gráfica, está aparecendo ali como 7 metros. Então, para isso eu tenho que ajustar esse tamanho para 31 metros, e eu vou usar o comando Scale. Tecla SC, seleciono a imagem, Enter para confirmar a seleção, e aí eu vou clicar aqui no ponto 0 da escala gráfica, e o segundo ponto da escala gráfica, que ele fez a leitura aí que esse espaço tem 7 metros, ele tem que ser, na verdade tem que ser 31. Então, ponto 1, ponto 2, e eu entro pelo teclado com a medida que está sendo lida ali na escala gráfica. 31 metros, Enter. Então, aí eu tenho já agora a minha escala gráfica. Uma outra dica é inserir mais ou menos aí no meio do XY, colocar essa imagem para eu fazer o meu estudo. Então, agora sim, na perspectiva, eu vou começar a criar uma forma aqui.
visualizar a forma com outras características, a gente pode ativar o shade, trocar de shade para render. Eu vou deletar a base como imagem e vou criar uma outra imagem aqui para ajudar o entendimento. Para ajudar as operações de entendimento da forma com contraste, eu vou selecionar essa forma, a base, ativar propriedades, materiais, objeto, e aqui em Color, escolher uma cor. Isso é bacana para a gente entender a forma. Outro jeito legal é trabalhar com o Artistic. Trabalhando de zoom. Pronto. Bom, agora a última etapa no Rhino, eu de novo vou deletar essa base, vou voltar para Shade, para a gente voltar a estudar essa peça. Aqui ela tem como composição 3 sólidos. Para levar lá para o Rhino tem que ser um sólido só. Então eu vou unir os 3. 1, 2 e 3, Enter. Então isso é uma peça só. E outra operação, a gente pode perceber aqui na parte de baixo, existe uma face, porém para o software existem 3 faces aqui nesse setor. Para fazer essa mistura de faces, eu vou usar dentro do grupo de edição de sólidos a opção Merge, que se eu clicar com o botão da esquerda eu vou associar 2 faces, e se eu clicar com o botão da direita, que é o que eu vou fazer, ele faz isso automaticamente para toda a peça. Então, como se tivesse passado uma lixa, que eu tenho uma... Isso é importante porque a peça vai como única e vai ser mais fácil a gente lidar no Rhino. Última etapa aqui será salvar esse arquivo com a extensão .sat, assis.sat. Então, save as. Então, já tinha uma, eu vou colocar aqui como número 4. E a extensão .sat. Inicialmente ele vem como DWG, só trocar aqui para .sat, salvar, e vou escolher a opção ASCII 4.0. Pronto. No Rhino, terminamos. No Revit, nós vamos importar a massa que foi desenvolvida lá no Rhino. Eu venho na aba Massa e Terreno, esse lado aqui, as operações de terreno, que nós não vamos ver agora, e desse outro nós vamos inserir a massa. Então, eu vou colocar massa no local. Um nome para massa. Aqui a gente poderia começar a desenvolver formas tridimensionais, mas como ela está pronta e foi feita no Rhino, eu venho em inserir. A gente poderia vincular, mas eu vou já estar importando. Escolho a massa. E aqui eu tenho que tomar cuidado com algumas relações aqui da unidade. Vou estar usando a opção de origem para origem. Isso é importante para quando a gente insere novas fases da modelagem. E ela vai estar sendo inserida no nível 1. Chegou. Dou um OK. Pronto, esse desenho cortado está acontecendo isso porque a massa está no nível 1. E ela tem uma forma aqui, na qual no nível 1 ela só tem duas áreas. Vamos para o tridimensional dela. Está colocada nesse template, a massa aparece dessa cor e aí com uma transparência. A transparência é importante porque quando a gente começar a colocar os componentes arquitetônicos, ela vai ser possível ver o que foi colocado de componente e o que ainda é massa. Então vamos lá para o primeiro componente, de novo massa e terreno, paredes. Aqui a primeira parede é uma parede básica de 15 centímetros e eu vou indicando aonde eu quero esse elemento. Uma outra fase é nós inserir os pisos. Só que o piso eu não posso colocar diretamente aqui em massa, terreno, piso, porque ele precisa de uma referência, uma superfície. Para criar essa superfície de piso, a gente seleciona a massa e agora aqui nas opções de modificação eu tenho piso de massa. Seleciono quais os níveis que eu quero, estou selecionando 3 e aí ele criou essa referência. Isso aqui não é um componente arquitetônico ainda, é só uma referência para a chegada de uma família de piso.
que eu posso fazer agora? Seleciono pisos, selecionar 1, 2 e aqui em cima 3. E diferente das paredes que são criadas automaticamente, os pisos, parede, cortina e telhado, é necessário que a gente confirme. Então os 3 foram selecionados, agora eu venho em criar piso. E agora eu vou continuar aí colocando as paredes. Eu posso continuar a edição, então aqui no caso é uma parede. Se eu quiser aumentar a altura dessa parede, aí, criando uma espécie de uma platibanda, é possível. Eu posso alterar algumas dimensões, aqui estou aumentando o raio dessa cobertura. Aqui tem um elemento de piso que eu posso editá-lo, então eu vou editar o limite desse piso. Caso eu queira fazer aqui um desenho negativo, isso é possível. Então agora me ficou um furo, não está dando para ver aqui agora nesse momento, porque é um desenho interno. Então no final dessa aula a gente pode ver então que um estudo inicial desenvolvido no Rhino, um plano de massas. A gente pode salvar com a extensão .sat e levar isso para o Revit para poder colocar os componentes arquitetônicos. E uma vez esses componentes arquitetônicos sendo colocados, nós temos as representações aí tradicionais do Revit, onde a gente pode ver a planta, plantação, as elevações e os cortes também. Aqui, se nós acionarmos a caixa de corte, ações aí do projeto. É isso. Obrigado.